Olá! Nesta aula, vamos falar sobre como buscar informações específicas em um texto em inglês usando pistas tipográficas, que também é uma estratégia de leitura. No que se refere à estrutura da língua, vamos ver como se forma o plural dos substantivos em inglês e falar um pouco sobre o uso de preposições de tempo e de lugar. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, nós temos aqui os objetivos da unidade: compreender informações específicas do texto através de pistas tipográficas, fazer o plural dos substantivos e utilizar a preposição correta para tempo e lugar. Aí vocês têm um texto e vamos supor que você precisa obter informações ou alguém te pergunta coisas sobre o que está nesse texto. Que tipo de evento é esse? Ou seja, que tipo de evento esse texto fala? Então, se a gente quer saber o tipo de evento, vamos buscar, por meio de palavras cognatas, enfim, no título, subtítulo, alguma palavra que nos remeta a um tipo de evento. Então, logo no título aqui, ó, você já vê a palavra Congress, não é? Então, que tipo de evento é esse? Para responder essa pergunta, é necessário que olhemos o título que diz TD Tech Congress, ou seja, no título identificamos que é um congresso. Qual é o valor da entrada até 21 de dezembro? Bem, valor da entrada. Então eu vou procurar aqui pistas tipográficas que me levem a valores. Eu vou encontrar logo de cara, ó, se você observar aqui, olha, você tem aqui o símbolo que te remete a valores, embora aqui também tenha, mas aqui você tem uma palavra-chave que é prices. Então, preços. Então, qual é o valor da entrada? E mais, você tem também aqui December 21st. Ou seja, até dezembro 21, onde é que está essa informação então? Bem, essa informação, preços até dezembro 21, está aqui. Então você vai, por meio de pistas tipográficas, você vai buscar essa informação específica, ou seja, você não precisou ler o texto todo. Então está aqui, ao olharmos o texto, ficamos a tabela de datas e valores, né? E a coluna com a data 21 de dezembro informa o valor. Bem, você ainda pode utilizar estratégias que aprendemos anteriormente, ou seja, reconhecer as palavras cognatas, levar ao texto o seu conhecimento de mundo, aquelas outras estratégias que a gente viu em aulas anteriores, tá bom? Dando sequência, vamos tentar responder essas outras questões. Em que cidade e quando será realizado o evento? Opa, em que cidade e quando? Então eu vou buscar informações no texto que tenham cidade e que tenham exatamente esse período ou a data em que esse evento vai ser realizado. Logo aqui, ó, abaixo um pouquinho do título, vocês vão encontrar o quê? Las Vegas, ó. Então tá aqui, cidade. Opa, dezembro, 18 a 21 de dezembro de 2017, você achou o quando. Tá? Então você buscou informações específicas por meio de pistas tipográficas. Porque se é quando, você tem aqui, ó, o mês, você tem o dia e o ano, refere-se exatamente a esse quando. Então, Las Vegas, de 18 a 21. Como devem ser feitos os pagamentos? Pagamentos. Bem, pagamentos, opa, a palavrinha payment aqui, ó. Payment information. Vamos dar uma lida. A credit card for payment é required. Então aqui você tem Visa, Mastercard, American Express, enfim. Nesse trechinho você consegue identificar que o pagamento tem que ser feito por cartão de crédito. Telefone para informações, vamos buscar lá, o que parece aí com o número de telefone nessas pistas tipográficas? Opa, tá aqui, ó, tá aqui, 1-800-563-5106. Então, qual é o telefone?
1-800-563-5106. Ok, dando sequência, vocês têm aí um outro texto e com algumas perguntas que vocês vão buscar responder. Então, esse texto, você tem uma imagem, alguém em uma moto, não é? E falando aqui de uma empresa, Cycle Partners Company. Qual é a nacionalidade da empresa? Vamos buscar essa informação específica. Comecem a ler o texto e ver onde tem algo relacionado à nacionalidade. Opa, British Company. Então, já achei aqui, ó. Então, essa empresa é British, é uma empresa britânica. Em que ano ela foi fundada? Vamos buscar datas. Opa, achei uma aqui, 1946. Em 1980 se tornou multinacional. Bom, em 1980 se tornou multinacional, mas qual é a primeira data que tem aqui, ó? Ela atua desde 1946. Já busquei uma outra informação específica. O que ela produz? Então, ela é uma British Company que desenha e manufatura, fabrica o quê? Motorcycle helmets. Opa, motorcycle, dá para eu associar que é moto. Mas vamos supor que eu não saiba o que é helmets. O que será esse helmets? Vamos dar uma olhada na imagem. Vocês têm a motorcycle aqui. E o que será esse helmet? Aí, segue mais um pouquinho aqui, ó. Ela fabrica motorcycle helmets e helmets para motorsport, para esportes a motor. O que tem em comum aí, então, entre esportes a motor, motocicleta? Dá uma olhada na foto, o que está em destaque. Observem aqui, ó, destacando o que, ó, o que ele está usando aqui, ó, helmet na cabeça. Então, dá para a gente inferir o quê? Dá para a gente inferir que esses helmets são capacetes. Próxima pergunta, em que lugares ela possui subsidiárias? Vamos procurar essa palavra aqui, subsidiárias. Vamos ver onde tem. Opa, aqui, ó, subsidiária. Vamos pegar ali a primeira vez que aparece. Eu tenho aqui head office, que é o escritório central. Fica onde? Em London. Mas, ó o verbo haver aqui, ó, there are subsidiárias. Então, existem subsidiárias onde? Europa e muitos países da América do Norte e América do Sul. Então, já dá para responder essa também. Então, eu tenho o quê? Na Europa, América do Norte e na América do Sul. E quem são os consumidores? Ou seja, quem utiliza os produtos dessa empresa? Vamos ver onde alguma palavra-chave que nos leve a isso. Vamos ver. Aqui, ó, muitos racers da MotoGP. Opa, a palavrinha usa aqui, ó. Usam os cycle helmets. Então, eu tenho a palavrinha usar aqui. Quem que usa? Muitos importantes racers da MotoGP. O que mais? Ele cita até dois corredores aqui, Nick Hayden e Dani Pedrosa. E aqui, embora popular, ó, na MotoGP, muitos drivers da Fórmula 1, muitos pilotos da Fórmula 1 também usam esses helmets. Então, já dá para a gente responder essa aqui também, ó. Quem são os consumidores? Corredores de Fórmula 1 e MotoGP. E aí, se quiser ainda completar, entre eles, Nick Hayden e Dani Pedrosa. Então, observem que, usando essas pistas tipográficas, eu não preciso ler o texto todo. Eu vou lá na pergunta, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber isso. Eu vou lá e vejo isso. Vamos supor que você quer assistir uma peça de teatro, por exemplo, você está em Nova York, tem lá o cartaz, você quer saber quando e que horário é a peça e quanto custa. Você vai objetivamente no cartaz observar onde tem data, horário e onde tem algum símbolo de valor para ver quanto custa. Tá ok? Então, dando sequência,
vamos falar um pouco sobre o plural dos substantivos em inglês. Então, de forma geral, plural dos substantivos se faz como em português, acrescentando S. Então, eu tenho lá a palavra car, plural, cars. Eu tenho a palavra pen, caneta, plural, pens. Então, aí no livro vocês têm o exemplo de racer, corredor, né? Plural, racers. Helmet, capacete, plural, helmets. Eu acrescentei o S. Essa é a regra geral, tá? No entanto, existem algumas regras complementares, e como, por exemplo, quando o substantivo termina por Y, precedido de consoante, quando termina por F ou FE, aí o plural é um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada nessas regras. Então, para palavras que terminam por SS, SH, CH, SH, X, O e Z, acrescenta-se ES. Então, ele traz aqui a palavra box. Como terminou por X, você vai colocar ES. Eu chamo a atenção aqui e gostaria até de separar o SS, CH, SH, X e Z. Separei do O, tá? Então, vejam, essas terminações, SS, CH, ch, SH, sh, X, x, Z, z. Então, x, ch, x, z, z. A gente diz o seguinte, que tem um som de S ou sibilante. Então, toda vez que eu tiver SS, CH, SH, X e Z com som de S ou sibilante, eu, ao invés de colocar só o S, eu coloco o ES. Por que eu digo isso? Porque tem palavras, por exemplo, terminadas por CH, dou exemplo aqui de estômago, tá? Que o som dessa palavra não é tch, e sim ele tem o som de K. Então é stomach e não stomach. Como é stomach, não tem esse som de S ou sibilante, o plural é feito acrescentando somente o S. Dando sequência, tem alguns exemplos. Watch, ó, relógio de pulso, watch, a pronúncia, watch. Embargo, aqui é com O, mas você tem aqui, ó, inch, que é polegada. Então, inch, inches, inch, inches. Então, veja que o som de polegadas é inch, ch, ch. Então, plural com ES, inches. Agora, eu vou acrescentar um outro exemplo que não tem aí no livro de vocês, que é aquela palavra que nós vimos agorinha, stomach. Então, olha bem a diferença dos dois aqui, ó. Inch, som de ch, ES. Stomach, aqui tem som de K, ó. Stomach, só o S. Uma outra regra diz respeito a quando o substantivo termina por Y. Então, se ele terminar por Y precedido de consoante, a gente vai tirar o Y e colocar IES. Exemplo, country, countries. Você tira o Y e coloca IES. Olha em subsidiário aqui também, ó, precedido de consoante. Aí você tira o Y e põe IES. Outros exemplos, dictionary, por exemplo, aqui, ó. Olha, consoante Y, tira o Y e IES. Consoante Y, tira o Y e põe IES. Consoante Y, tira o Y e põe IES. Faltou um exemplo do Y precedido de vogal. Eu vou acrescentar esse exemplo, toy. Então, eu tenho aqui toy, eu tenho vogal mais o Y. Então, é só acrescentar o S. Como, por exemplo, boy, plural de boy, boys. Dando sequência, substantivos terminados em F ou FE, a gente tira o F ou FE e acrescenta VES. Exemplo, life, lives. Esposa, wife, plural, wives. Então, ó, eu tirei o FE,
coloquei o VES. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Shelf. Aqui, ó, tiro o F, shelves. Half, tiro o F, VS. Leaf, tiro o F, VS. Ok? No entanto, eu quero chamar a atenção do seguinte, não está aí no livro, mas só assim para a gente ilustrar que pode acontecer de vocês encontrarem algumas palavras terminadas por F, enfim, e que o plural é feito só com S. Normalmente, palavras, a maioria das palavras terminadas em RF, FF, OOF, EEF e IEF, a gente só acrescenta S. Exemplo, dwarf, anão, dwarfs. Cliff, penhasco, cliffs. Roof, telhado, ó, roof, só acrescentou o S. Reef, coral, reefs. Chief, plural, chiefs. Eu digo a maioria, porque mesmo dentro desse grupo vocês podem encontrar, por exemplo, thief, que é ladrão, o plural vai ser thieves. Ok? Então você tem aí, por isso que eu digo que é sempre a boa parte ou a maioria das palavras terminadas por esses finais aí. E, por fim, os plurais irregulares. Aqui realmente não tem regra nenhuma, tá? Começar com esse exemplo, person. Então eu tenho aqui uma person, uma pessoa. Aqui eu tenho duas pessoas. Então, one person, two people. Então, plural de person é people. Então, guardem isso, a palavrinha people é sempre plural, tá bom? Então, one person, two people. Mais alguns exemplos. Plural de man é men. Você substitui aqui, ó, troca o A por E. Plural de woman é women. Também trocou o A por E. Plural de mouse é mice. Trocou o U aqui, ó, o S, na verdade, por IC. Então, aí no livro de vocês tem uma tabelinha com plurais irregulares que são bastante usadas. Então, child, eu tenho uma child, eu tenho two, three, four, many, muitas. Children, então plural de child é children. Plural de man é men. Plural de ox é oxen. Woman, women. Sheep é sheep. Então, uma ovelha, one sheep. Duas ovelhas, two sheep. Plural de foot, football. Então, foot, pé. Plural, feet. Goose, geese. Tooth, teeth. Louse, lice. Mouse, mice. Então, essa tabelinha está mais ou menos por semelhança, né? Olha. Child, children, man, men, ox, oxen, woman, women. Aí vem aqui sheep, feet, pois feet, geese, teeth, lice e mice. Então, por semelhança, só para facilitar que vocês guardem esses plurais aí. Bem, agora vamos falar um pouco sobre preposições. No caso aqui, preposições de tempo. Então, vocês têm aqui a secretária dizendo, there is a meeting today, Mr. Hughes, from 9 o'clock to 11 o'clock. On Monday, you have another meeting at 2 o'clock in the afternoon. Ela conversando com o Sr. Hughes. Então, vamos ver as preposições que a gente tem aqui. Vamos começar por essa aqui, ó. There is a meeting today, Mr. Hughes, from to. Então, a preposição from, to. De, para. Basicamente. Então, o que eu tenho aí, ó? Para se referir a tempo, duração de uma reunião, ela diz, there is a meeting. Observe aqui o verbo haver, ó. There is, tem uma meeting hoje, das 9 às 11.
Então, from to, de tal hora a tal hora. Vamos pegar mais um exemplo. Ó. I work from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Então, eu trabalho from 9 a.m. to 5 p.m. Então, from 9 to 5. E para falarmos de tempo, ainda podemos usar as preposições in, on e at, que basta observar o restinho do texto lá. Ó. On Monday, at 2 o'clock, in the afternoon. Então, nós temos on Monday, at 2 o'clock, in the afternoon. Preposição on, usada aqui antes de dias da semana. Lembrem-se que dias da semana você tem que escrever com letra maiúscula. O at, usado antes de hora. E o in, usado antes de períodos do dia. Aqui vale ressaltar o seguinte, ó. Se eu quero dizer de manhã, in the morning. À tarde, está aqui, ó, in the afternoon. À tardezinha, o começo da noite, in the evening. Agora, à noite, mais tarde, de madrugada, aí eu vou usar o at night. Você tem essa observação aí na tabelinha que tem no seu livro. Então, vamos ver essa tabela. Vamos começar aqui com o in. O in usado para meses e ano, olha. In November, também com letra maiúscula. In 1982. Aqui vale ressaltar o seguinte, ó, quando você vai falar um ano, você divide o número para falar geralmente. Ó. Então, 1982 é 1982. Só a partir do ano 2000 é que o pessoal costuma falar agora por extenso, tá? O 2001, 2010, 2020. O que mais? Partes do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. Estações do ano. In the summer. Duração. In 10 minutes. Essa duração também merece, quando eu digo duração, ó, in 10 minutes, na verdade, eu quero dizer com esse in 10 minutes é que algo vai acontecer em 10 minutos, dentro de 10 minutos, tá? Então, quando eu digo in 10 minutes, que horas começa a aula? In 10 minutes, daqui a 10 minutos, em 10 minutos, tá bom? Exemplos com on. Dias da semana. Então, tá aqui, lembrando, letra maiúscula. Datas. Cuidado, essas datas, desde que tenha o dia, né? Então, on the 25th of December. Você tem aqui o mês, só que é o seguinte, ó. Lembrem-se, se eu quero dizer que algo vai acontecer em julho, em July, se eu quero dizer que algo vai acontecer dia 4 de julho, né? Ao invés de in, eu vou usar on July 4th, porque na verdade esse on está se referindo ao dia. Então, tendo o dia, usa o on. Special holidays. On Easter Sunday, no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Também, na verdade, esse on aqui, ó, ele se refere ao domingo, tá? Depois, com at. Partes do dia, aqui também eu tinha partes do dia, mas aquilo que nós já comentamos, de manhã, à tarde, tardezinha ou à noite, no começo da noite eu uso in. À noite, mais tarde, eu uso at. Então, para night eu uso at. Time of the day, antes de horas, at. Celebrations, ó, no Natal. Aqui também vale uma comparação com esses special holidays aqui, ó. Porque eu tenho at Christmas, no Natal. Mas se eu quiser falar Christmas Day, no dia de Natal, se eu quero me referir ao dia de Natal, aí vai ser on Christmas Day, tá? No dia de Natal. Aí cai nessa regra aqui, ó.
E algumas frases prontas, at the same time, no mesmo horário, enfim, aqui está um pouco subjetivo. E vamos falar um pouco também das preposições de lugar. Então, essas mesmas preposições in, on e at também podem ser utilizadas para se falar de lugar. Então, observe o exemplo aqui, ó. John, there is a laptop in your office. Verbo haver, ó. There is, tem um laptop in, no seu escritório. Onde é que ele está? It's on the desk. Então, eu tenho essas duas preposições, uma indicando lá no escritório, a outra que ele está em cima da mesa. Então, observação aí que está no livro, a preposição in foi usada para indicar um lugar fechado, né? Por exemplo, está dentro de algum lugar, né? Dentro do escritório, dentro da caixa, dentro. E a preposição on para falar que estava sobre uma superfície, on the desk. E temos também a preposição at, que é usada para falar de lugares mais específicos. Olha esse exemplo, ó. The new employee is at the reception desk. Então, ele está num lugar específico na empresa. Onde? Na recepção. Então, vamos falar um pouquinho mais da preposição in, né? Eu tenho aqui uma box e eu tenho... O que eu tenho aqui, ó? Ó, eu tenho uma turtle e essa turtle está in the box. A turtle está in the box, ok? Agora, eu posso pegar essa turtle, tirar da caixa e colocar essa turtle on the box. Então, on the box, se eu abrir e colocá-la aqui, ela vai estar in the box, ok? E aqui, on the box. Agora, esse on está em contato, né? No, na. Se ela tivesse aqui, ó, ela também estaria on. Se ela estivesse aqui em contato, ó, ela também estaria on. Por que eu digo isso? Porque se você tem, por exemplo, um quadro na parede, esse quadro está em contato com a parede, ele está on the wall. Ele está on the wall. Se você tem uma luminária no teto, essa luminária está on the ceiling, ok? Então, o on não é só nessa posição, o on está em contato. On, ok? Qualquer uma dessas posições. Dando sequência, vocês têm uma tabela para ilustrar o uso dessas preposições. Então, aqui, ó, com o in, por exemplo, ó, no jardim, in the garden, em Londres, antes de cidade, in France, em país, in my pocket, dentro do meu bolso, né? In my wallet, na minha carteira, in a building, dentro de um prédio, in a car, dentro de um carro. O on the wall, que é aquele exemplo que eu falei para vocês, do quadro, que vocês podem ter, então, um quadro on the wall. Então, observem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quadro, uma picture, e essa picture... Agora, esse quadro está onde, ó? On the wall. Então, o quadro está on the wall. Ok? On the door. On the cover, on the floor, on the menu. On a page, numa página, por exemplo. Onde é que está isso? Está numa página on a page. E o at, lugares mais específicos, at the corner, na esquina, no ponto de ônibus, né? Ah, tem alguém batendo a porta. At the door. At the top of the page. Entrance from desk. At the end of the road. Lugares mais específicos. Ainda como preposições de lugares, a gente pode usar o in front of, o behind, o beside, next to e o near. Então, in front of, com relação à lousa aqui. Onde eu estou? Se eu estiver assim, ó, eu estou in front of, tá? Ou a lousa está in front of me. Agora, onde está a lousa com relação a mim? Ela está behind me. Behind, atrás, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, ela está in front of me. Aqui, a lousa está, ó, behind me. Aqui, ela está beside, ao lado, beside. Já aproveitando o exemplo aqui, ó, pegar minha mão aqui está
behind the TV. Minha mão está in front of the TV. E ainda tem as preposições next to e near, que é próximo, da ideia de proximidade. Muito bem. Então está aqui no texto, ó. O teacher está in front of the blackboard. Ele está na frente do quadro. The girls are behind the desks. Estão atrás das carteiras. E a secretária está next to her boss. Ou ainda beside, ok? Que dá a ideia de ou beside ao lado. O next to é próximo. Muito bem. Por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula.